Salve, tudo bem? Eu sou o Celso Mariano, este é o Sala de Visitas, sempre recebendo pessoas que, mais do que amigas, do que conhecidas, pessoas que são, como nós, apaixonadas por trânsito, ainda que, às vezes, com uma aparência, assim, de profissionalismo na frente, né? Seriedade, mas quando você vê, tá ali um ser humano simpático, agradável, como é o caso da doutora Roxane. Obrigada pelas palavras, Celso. Bem-vinda. Um prazer estar aqui, pode ter certeza. Prazer é nosso. Eu tenho, é curioso que com toda essa movimentação que o Portal do Trânsito faz, já há alguns anos, eu conheci várias pessoas assim à distância, né? Primeiro conhece uma parte do trabalho, vê um vídeo ou um artigo, coisas que as pessoas falam nas redes sociais ou algum evento, né, que é registrado. E depois é que a gente tem, com alguma sorte, a oportunidade de se encontrar. Apesar de que são poucas pessoas, né, o grupo relativamente pequeno das pessoas que se dedicam ao trânsito, o Brasil é muito grande, né? Então, no caso da doutora Roxane, ainda estamos relativamente perto, né? Curitiba e Porto Alegre não é tão distante assim. Não, mas é uma admiração mútua aqui, né? A gente se conhecia bom, antes, né? Só pelas redes sociais, pela internet, pelo portal. E hoje temos a oportunidade de nos conhecer pessoalmente. Que bom, é um prazer recebê-lo aqui. O prazer é meu. E claro que eu quero aproveitar então esse lado profissional, porque nós temos uma audiência, né, de internautas que dos mais variados interesses, né? Então tem aquele professor que quer levar o trânsito para dentro da sala de aula para os seus alunos, que às vezes são crianças, às vezes são adolescentes, tem casos de faculdades, né? Até de curso de pós-graduação. Nós temos agentes de trânsito que nos acompanham, tem um monte de estudantes que estão se graduando ou em direito, engenharia, psicologia, medicina. O trânsito é muito amplo, né? É multissetorial mesmo, na essência. E muitas pessoas ligadas ao universo da autoescola, né, do CFC, instrutores, diretor-geral, diretor de ensino. E a gente sempre fica assim com vou traduzir aqui um pouco do que a gente sente do nosso público, dos nossos internautas. Há sempre uma sensação assim que tem partes do trânsito que parece que foram feitas mesmo só para os especialistas, que está fora do acesso do cidadão comum, do ser humano normal. Porque no que tange a legislação, e aí nada melhor que conversar sobre isso com um advogado, no que tange a legislação nós temos, além do jargão próprio, né, até aí é natural, já causa dificuldade para os leigos, nós temos uma miríade desculpa a expressão, mas nós temos uma grande saladona de frutas, né? E é uma salada de fruta onde tem cebola, alho, coisas que não tem nada, não deveriam estar ali, ou que passam uma sensação, e daí sim, eu me junto, nesse momento eu me junto aos leigos para dizer o seguinte: está complicado demais. Qual é o futuro? Então, Celso... Ou como que se lida com isso para conduzir para uma melhor? Na verdade, o Código de Trânsito... Está complicado demais. Qual é o futuro? Então, Celso... Ou como que se lida com isso para conduzir para uma melhor? Na verdade, o Código de Trânsito, a sua versão original, para mim, ela atenderia tranquilamente às necessidades do trânsito. Né? Todas as alterações que foram vindo, claro que algumas com exceções foram boas, mas na sua grande maioria transformou sim nesse emaranhado, nessa colcha de retalhos. E a tentativa, e às vezes eu desconfio sobre a tentativa, as boas intenções, mas a tentativa de melhorar muitas vezes dá o efeito contrário. Né? Aquilo que era para recrudescer as penalizações justamente acaba afrouxando. E, por exemplo, essa questão que envolve álcool e trânsito, essa então é o prato cheio. Por quê? Porque todas essas alterações acabaram, ou de uma certa forma, recrudescendo a questão da pena administrativa, em outros momentos tentando melhorar a probabilidade de implicações criminais daquele condutor, surtiram justamente o efeito contrário. Essa última alteração, então, é a prova viva disso aí. Eu quero ver agora se realmente vamos conseguir prender um bêbado assassino do trânsito. Né? A gente ri, mas é triste de pensar nesse sentido. Eu estou rindo para não chorar. Nós tivemos aqui no Portal do Trânsito várias matérias e quadros como esse, onde várias pessoas
se manifestaram, Júliver, você conhece bem, várias pessoas que são da tua área, né, como Júliver, mas e várias pessoas de outras áreas, né, que não têm, assim, não tem obrigação de conhecer legislação nesse nível, mas salta aos olhos, né, que ficaram inconsistências, que aquela intenção de melhorar meio que é um tiro que saiu pela culatra, né, um tiro no pé. Não só piorou, como por conta de um princípio que existe em direito penal, que é a retroatividade da lei mais benéfica, claro. Todas as situações em que o Ministério Público em algum momento conseguiu denunciar por dolo eventual, né, vai retroagir e pode vir em benefício dessa pessoa. Então, quem foi preso por algum motivo, se conseguiu se prender aquela pessoa, é bem provável que essa lei retroaja e essa pessoa seja beneficiada. E aí a gente fica pensando assim, enquanto você vê o exemplo de outros países, né? Acho que todos têm lá seus problemas e talvez não exista um modelo perfeito, mas tem países que ajeitaram o trânsito em menos tempo, com mais eficácia do que nós. E certamente não foi sem olhar com atenção para a legislação, que é uma parte fundamental. Mas não só a legislação, né, Alexandre? Não. Uma das grandes necessidades que o Brasil tem e que a gente enxerga muito claramente nos outros países é o investimento. Né? Trânsito é um assunto sério, precisa sim ser encarado como um assunto sério e para isso precisa investimento. E não há quem me convença, que me diga que não tem dinheiro. Porque só se analisarmos a questão da arrecadação com multas de trânsito, que deveria ir na sua totalidade, aí as pessoas, não, mas é 5%, não, 5% é só para o FUNSET. Todos os 95% devem ser destinados para se evitar o cometimento de novas multas. Porque esse é o objetivo. Multa não é receita, não pode ser contada como tal. São Paulo não estava empenhando o valor que ele estava recebendo. Ou seja, isso, do ponto de vista da moralidade, é péssimo. E os países que tiveram bons resultados, justamente o quê? Tiveram investimento pesado. Mas não só a questão do investimento. Eu acho que muito para se mudar a mentalidade do cidadão, a gente precisa ter a certeza da fiscalização e a certeza da punição. Ele tem que saber que se ele beber, ele vai dobrar a esquina e vai encontrar uma blitz. A probabilidade de ele ser pego tem que ser muito grande para se mudar o comportamento. Porque a gente vai ter dois pilares sempre. A fiscalização, que é com seu caráter educativo para fins imediatos, ou seja, vou atingir uma geração que já está com vários vícios, né, a nossa, e a educação que vai trabalhar quem está começando. Né? Então, se nós tivermos esses dois pontos, esses dois focos, fiscalização efetiva, aleatória, falando bastante dessa questão da embriaguez, né, que sem dúvida o cidadão saiba que ele corre um risco muito grande se ele resolver misturar essas duas coisas, álcool e direção, ele vai ser flagrado. Né? E que essa autuação sirva também para o caráter educativo e numa outra ponta, obviamente, trabalhar de forma, eu digo, quase lobotomizada ao cidadão. Né? Vamos falar em educação. Às vezes os meus amigos que são são agentes de trânsito ou dos órgãos de trânsito, mas não, doutora, não venha querer me dizer que precisa educar. O cidadão já sabe que não pode avançar o sinal vermelho, já sabe que não pode correr. Sim, ele sabe, mas ele precisa talvez ser reiteradamente reensinado. Né? Nós temos um exemplo muito interessante em relação ao tabaco. Né? Hoje, se nós começarmos a pensar que precisa ser muito corajoso um cidadão que está dentro de um cinema e resolve acender um cigarro. O que acontece nesse momento? Precisa ser muito corajoso um cidadão que está dentro de um cinema e resolve acender um cigarro. O que acontece nesse momento? Todos os pares dele vão olhar para ele e vão dizer assim, ó, você não pode fumar aqui. Por que isso não acontece com o álcool? A gente precisa trabalhar isso. Né? Então, houve um foco da administração pública no sentido de se conscientizar em relação ao tabaco. Né? Óbvio que tem pessoas que não conseguem atingir, mas uma grande maioria, novas gerações já estão internalizadas de que fumar não é um bom negócio.
E a gente precisa fazer isso também em relação ao álcool, em relação à velocidade. Que mais do que nunca, Celso, na minha opinião, é o fator de maior risco hoje em relação à acidentalidade. É o mais imediato, né? E temos uma hipocrisia imensa em relação às montadoras. Sinceramente, por que fizemos carros que atingem 220 km por hora? Não existem estradas capazes de comportar isso. Então, vamos parar de ser hipócritas. Um cidadão pode estar bêbado a 40 por hora. Ele pode até matar, mas ele não morre. Agora, se ele tiver a 120, ele pode estar bêbado, ele pode inclusive estar muito sóbrio. Ele pode estar com sono. Mas aí ele morre e ele mata. Então, quem sabe a gente começar a realmente focar naquelas coisas que interessam. Né? Então, velocidade. Copiar dos outros países rigores ou a maneira de aplicar a lei, as leis que tem, adaptações, que óbvio, ninguém é contra a evolução, né? Se é para melhorar, beleza. Sem dúvida. Mas a taxa de uma resolução por semana, nós vamos ficar doidos, né? Me corrija se eu estou errado, o CTB teve 34 alterações por legislação nova, né, por novas leis, e estamos em 730 e não sei quantas resoluções. Durma com barulho desses, né? Porque, sem técnica legislativa, né? Eu não sou advogado, sou um estudioso do trânsito, obviamente que estudo legislação também, mas eu não tenho essa vivência como tu tens e os outros advogados que se dedicam estritamente a esse aspecto do nosso Código de Trânsito, do trânsito brasileiro como um todo. Eu me sinto, às vezes, incompetente de compreender, porque além de você entender o que está no texto legal, o que daí acho que qualquer bacharel em Direito teria essa habilidade, há que se ter uma compreensão num outro nível, né? Como é que se aplica isso? E como é que lida com esse emaranhado de cruzamentos? Porque as combinações possíveis são milhões de combinações possíveis. Você tem casos em que realmente fica em dúvida. E agora, né? Ou quando, nessa proposição que eu te fiz, né? Qual é o futuro? Aí sim que fica uma dúvida, né? A gente não deveria dar uma zerada em tudo e reescrever? Talvez sim, talvez sim. Você vê isso como uma possibilidade? Eu acho extremamente válido. Especialmente porque quando a gente tem um número muito grande de proibições, é muito provável que qualquer um de nós cometa ilícitos. Em algum momento você Aí eu não fico pensando assim, vai... eu preciso ter uma infração que diga que eu vou andar com uma mão só, que todo mundo, duvido alguém aqui que nunca tenha dirigido com uma mão só. Mas eu preciso ter uma infração de trânsito para isso? Porque, às vezes, essa infração nem é aplicada. Nem é aplicada pelo agente de trânsito. Quem sabe se a gente tiver, assim, um número mais razoável de infrações que efetivamente sejam de fácil assimilação, né, dos ilícitos proibidos pelo Código de Trânsito. E eles sejam efetivamente aplicados pelos agentes, que o agente não precisa escolher qual é a infração. Onde vai enquadrar? Né? Aí vamos lá, permitir que o fulano dirija com a carteira suspensa, entregar o veículo. Poxa vida, para que isso? Para que essa diferenciação? Cria um tipo específico. E aí talvez sim desconstruir tudo e construir algo novo. Principalmente criando e disciplinando dentro de lei e não através de resolução, né, a questão do processo administrativo, para que o cidadão entenda que não é um faz de conta, que se ele for autuado injustamente, ele vai ter um processo justo, né, e que ele possa exercer o seu direito de defesa. Diminuir o número de ilícitos, né, e assim, parar de tentar disciplinar absolutamente tudo. Não dá, não tem como prever, entendeu? Eu lembro sempre, Roxane, de coisas que se via no... Parece que a ANAC, as Agências Nacional de Aviação Civil, mexeu um pouco nisso. Mas até bem pouco tempo, nas cabines dos aviões, você ouvia aquelas coisas assim. Segundo a ANAC, a resolução, é proibido fumar a bordo. Beleza, isso deveria ser suficiente. Não, inclusive nos toaletes. Tá, mas o toalete também, né? Tá bom. E informamos que os toaletes estão equipados com equipamentos detectores de fumaça. Tá bom, né? Você vê quanta coisa que não precisava. E que é proibido impedir ou tentar impedir o funcionamento dos mesmos, ainda assassinando português. Imagina, para que isso? Né? Então, parece que há não sei se tu tens essa visão também,
um certo vício, uma mania brasileira de entrar no detalhe. Pô, e isso acaba deturpando, a gente talvez não perceba isso, né, mas isso acaba deturpando o princípio básico. Pô, os americanos, não acho que seja um exemplo para tudo, Sim. mas a Constituição americana tem uma meia dúzia, né, de artigos comparada com a nossa. E eles criam a jurisprudência, tem toda uma cultura em cima de como se interpreta. Eles até têm emenda constitucional, então acho que não tem como, com o passar do tempo não tem como evitar isso. Mas, pelo amor de Deus, o que nós temos de emendas constitucionais, pô, no nosso cerne, no cerne. E quando você fala em CTB, minha nossa. Então, claro, aqui eu estou tentando explorar algo que, obviamente, você não vai ter solução. Mas eu queria trazer para os nossos internautas essa visão de quem está mergulhado no assunto, né? Você tem algum tempo já de experiência com o trânsito. Sim, eu já trabalho na área há quase 20 anos. Eu Ela inaugurei... começou com 5 anos de idade. Eu já trabalho na área há quase 20 anos. Ela Inaugurei... começou com 5 anos de idade. eu entrei junto com o código. O código foi promulgado lá em 98. Você acompanhou toda essa história. E é tão interessante, Celso. Por exemplo, eu atuo só praticamente no estado do Rio Grande do Sul. Tive algumas situações em outros estados, mais da parte administrativa, né? Mas basicamente no sul. E lá eu acompanhei todas as direções dos Detrans. E a gente vê claramente que a administração que mais quer punir, né, muitas vezes ela é destruído os objetivos dela, entendeu? Na próxima gestão que entra. Que daqui a pouco ela está... Troca, gestão, isso é um câncer no Brasil. Por exemplo, assim, tu está fazendo um trabalho de educação, de punição, de fiscalização, criando, né, formas de se aplicar o Código de Trânsito de forma adequada, e aí troca governo, troca direção e tudo posto fora. Então, às vezes as pessoas dizem, tá, mas quanto tempo vai demorar para ser julgado no processo? Depende de quem tiver, né, na direção do Detran. Tivemos uma época lá no Sul em que não se instauravam processos de suspensão de lei de dirigir, porque não havia pessoas para julgar os processos. Olha a justificativa. Um órgão, o Detran é a autarquia que mais arrecada no governo do estado do Rio Grande do Sul. E não é mais arrecada um pouquinho, é um dígito a mais. Enquanto são milhões, ele pode ser bilhão. Tu entende o quanto isso é significativo? Né? Então, diante de todos esses quadros, sim, precisamos melhorar a legislação, né? Acho que pelo menos tentar consertar o Frankenstein que virou, né? Começar do zero. Só que para começar do zero também precisa de gente que entenda do assunto. Claro, né? Claro. E aí é um outro problema que a gente vê nas administrações públicas brasileiras, né? Nós estamos vivendo um momento agora em que tem toda uma perspectiva, né, de que mude algumas coisas básicas. E, inclusive, nesse sentido, eu como cidadão espero que haja, de fato, essa mudança de cultura. É sempre alguém que não é tecnicamente a pessoa mais indicada. E cá entre nós, né, embora sejamos um grupo relativamente pequeno, né, dos especialistas, cada um na sua área, tem muita gente competente no Brasil para fazer isso. Né? E outra, é super importante. Não é porque falte boas cabeças ou gente preparada. Na verdade, essa questão do trânsito é multifatorial, né? Nós precisamos ter a presença do psicólogo, a presença do médico, a presença do advogado, a presença do instrutor de autoescola, do educador de trânsito. A gente Todas as precisa... questões de engenharia é muito claro. Ou seja, ele é multifatorial. Para eu fazer uma modificação sob uma ótica do advogado, eu preciso também ter a visão do engenheiro de trânsito. Né? Então, esse grupo de especialistas, cada um no seu quadrado, vai fazer um grande círculo, entendeu? No final das contas. Então, e daí mais uma vez, né? Já que a gente tem boas referências lá fora, né? Como será que eles fizeram? Eu não acho, né? Eu já falei isso aqui várias vezes, que dá para ir lá na Alemanha, lá o trânsito é seguro. Então talvez não dê para simplesmente importar, nós precisamos de uma solução para a nossa realidade. Mas olhar o que esses diferentes países fizeram, eu cito sempre o caso da Espanha, né? A Espanha já teve trânsito tão violento quanto o nosso. E eles conseguiram se contaminar positivamente por ocasião da criação do mercado comum europeu e
A Espanha saiu do grupo dos piores trânsitos para um dos melhores. Quer dizer, é possível e é óbvio que nós no Brasil temos esse potencial, mas precisamos mudar vários desses setores. Roxane, eu sei que eu te tirei do evento, vou pôr aqui o link, o evento já vai ter passado, enfim, um evento mundial em Curitiba, né, falando sobre essa parte de primeiros socorros, também falando sobre esse ambiente em torno do qual gira o trânsito por conta do planejamento urbano e por conta das nossas leis, de como que funciona. Inclusive, no dia que eu capturei a Roxane, da PUC, do Paraná, onde aconteceu o evento, ela vai palestrar à tarde. Isso, Estamos gravando aqui na parte da manhã, ela não fez a apresentação dela ainda. Para encerrar essa tua participação aqui, fala um pouquinho do que você vai falar hoje à tarde no evento. Bom, o tema da minha palestra é sobre a prova acusatória nas infrações por embriaguez, que é um tema palpitante, né, obviamente, e meu público basicamente são médicos e profissionais da saúde, né, porque é um Congresso Internacional de Medicina do Tráfego, que obviamente estamos ouvindo várias experiências de outros países, né, e eu pensei em trazer um assunto que pudesse ter essa correlação com a questão da medicina do tráfego. E sou uma grande crítica do etilômetro, né? E também do drogômetro e de qualquer outro equipamento que faça qualquer verificação, Celso, de valores exatos. Certo. Por quê? Olha quantas relações a gente precisa fazer, porque no final das contas, o que é proibido? Dirigir sob influência de álcool ou substância psicoativa que determina independência. O que é crime? Conduzir veículo, né, com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou substância psicoativa que determina independência. Ou seja, não é proibido dirigir com álcool circulante no sangue, nem a substância psicoativa. O que precisa acontecer? Essa substância ela tem que estar exercendo uma incapacitação para dirigir. Esse é o objetivo da norma. Por que o legislador diz que é proibido determinada conduta? Porque essa conduta está colocando em risco a coletividade. Qual é o problema do etilômetro? Especialmente quando o nosso limite do Brasil, mal importado, obviamente, é 0. Porque não é qualquer concentração que incapacita aquela pessoa. Mas o álcool, para mim, tem efeitos completamente diferentes do que para você. Para mim, depende do dia. Se eu estou mais cansada, se eu dormi, se eu comi bem, depende do tipo de comida, depende do tipo de bebida. E mais todo o estado emocional que também... Então, eu tenho um equipamento que afere uma situação exata, com valores exatos, né, que alguém inventou, não digo que alguém inventou, mas vamos lá. No nosso caso, eles inventaram o 0, né? Olha, o ser humano do Brasil não consegue dirigir com 0,8, que é o limite lá dos Estados Unidos. Porque o ser humano dos Estados Unidos é mais evoluído, obviamente, né? Isso é um parênteses importante. Vários países que têm um trânsito muito melhor que o nosso, né, muito menos violento, não têm tolerância zero. Não tem tolerância zero. Então, a tolerância zero é o quê? Para facilitar muito mais a fiscalização do que ter um embasamento técnico-científico. Então, aonde que eu estou batendo? Que o etilômetro, o drogômetro, caso ele venha em algum momento ser utilizado, eles devem ser utilizados como instrumentos de triagem. O etilômetro, o drogômetro, caso ele venha em algum momento ser utilizado, eles devem ser utilizados como instrumentos de triagem. Para quê? Para que eu facilite a fiscalização. Que não me interesse se eu tenha 0,1, 0,2, 0,3, 2, 3, 20, 30, não interessa quantas gramas, miligramas de álcool no sangue ou substância psicoativa, não me interessa isso. Interessa que tenha presença ou não. Nesse momento, eu vou para um outro teste, onde eu vou verificar os meus sinais de incapacitação para dirigir. Isso seria o mais importante, certo? Então, a ideia da minha fala hoje é justamente o quê? Fomentar um protocolo, né, unificado para o país, porque não existe, né, de determinados sinais que conduzem à conclusão de que fulano está embriagado ou não. Por exemplo, os DMLs, os IMLs, onde os médicos peritos, né, trabalham em conjunto com as delegacias, não existe um protocolo de aplicação de testes de sobriedade que seja unificado. Cada estado tem o seu, quando tem.
Mas, aí vamos lá para a resolução 432, que traz o termo de constatação de embriaguez, que é uma piada, né? Porque aí você dá esse poder para o agente de trânsito dizer: fulano está com os olhos vermelhos, ele está com a fala alterada, ele está com hálito alcoólico, ele está com as vestes desalinhadas. Aí diz a resolução que é mais de um sinal para definir que fulano está embriagado. Mas quais são os sinais? Se eu tiver com a fala alterada e tiver com as vestes alinhadas, eu estou embriagada? Não tem. Não tem um resultado minimamente objetivo. E aí, onde é que está o problema disso? Aí nós vamos voltar lá no que eu falei sobre a certeza da punição. Quando isso cai no judiciário, o Poder Judiciário vai dizer assim: só um pouquinho, essa marcação de cruzinha aqui não me serve. Né? E aí ele vai anular aquele auto de infração e vai dar a sensação de impunidade. Então, que primeiro, é bem o que não queremos. Né? Bem que não queremos. Usar o etilômetro como um método de triagem, combinado com o exame de verificação da preservação dos sinais da capacidade psicomotora, né? E a partir dali, sim, ter um instrumento efetivo. Porque como é que a gente vai engajar a sociedade? Né? Quando o cidadão tiver a certeza que ele está embriagado. Tá, mas como se faz isso? Vamos imaginar. Se você tomou um cálice de vinho, tá, às 8 da noite, e você foi parado numa blitz à meia-noite. Daí nós já estamos falando de 4 horas. Tranquilamente, dependendo da tua constituição física, você não vai mais ter efeito algum, ainda mais se você jantou junto. Tá? Mas você tem medo de assoprar. É natural. O que vai acontecer? Você vai tomar uma multa. A pessoa vai se negar a soprar. Vai se negar a soprar, né? Mas às vezes ela nem se nega aos demais testes, que por lei são equivalentes. Ela se nega a soprar e a partir dali ela tem uma pena de 12 meses de suspensão, mais uma multa de quase 3 mil reais. Sabe o que vai acontecer também? Aí vamos falar um pouco aqui da legislação, né? Vai acontecer, o Celso foi lá e tomou a garrafa inteira de vinho. Foi parado, doutor, eu quero fazer uso do meu direito constitucional. Né? Não quero gerar prova contra mim mesmo. O que ele vai fazer? Ele vai receber uma multa de 12 meses e 3 mil reais. Cadê a dosimetria da pena? Não temos. Então, Quer dizer, nesse momento daí não serve para nada. Aí, o que acontece? Eu não tenho engajamento da sociedade. Sim. A história do tabaco. Eu não tenho. Por quê? Porque eu não estou vendo. O cara que tomou um cálice de vinho, ele está vendo que aquela legislação não serve. Então ele não muda o comportamento porque ele tem medo do acidente de trânsito, ou de matar, ou de morrer. O que ele vai fazer? Ele tem medo da fiscalização, se tiver. O cara que tomou um cálice de vinho, ele está vendo que aquela legislação não serve. Então ele não muda o comportamento porque ele tem medo do acidente de trânsito, ou de matar, ou de morrer. O que ele vai fazer? Ele tem medo da fiscalização, se tiver. E aí a gente não compra a ideia. Então vamos comprar a ideia, vamos trocar o método. Vamos punir de verdade. É uma abordagem muito, muito interessante, claro. É um tema polêmico, óbvio, né? Você certamente, ao falar disso, vai suscitar as pessoas que estão nos assistindo nesse momento. Aliás, principalmente da fiscalização, né? Mas você pode comentar, sugira, porque esse é um tema que realmente suscita uma abordagem mais ampla, né? Porque nós vivemos naquela coisa que você lembrou antes, acho que foi Cesare Vanessa, não lembro o sobrenome, que escreveu em 1700 e pouco. O Beccaria? Beccaria, que tu citaste inclusive num dos posts. E eu já tinha ouvido Davi Duarte Lima citar, eu mesmo tenho feito citações daquela obra dele, dos Delícios das Penas. Dos Delícios das Penas, que fala o seguinte, né, a simples possibilidade, né, de ter uma pena extremamente rigorosa comparada com a experiência que a pessoa está tendo, que não vai ter fiscalização, é suficiente para não respeitar, é um desestímulo para respeitar. Se eu te contar, e tu pegaste um outro ponto, né, que é muitas proibições. E se eu te contar que a frase que termina a minha palestra é essa do Beccaria. Ó, já dei o briefing aqui, viu? Que coincidência. Mas assim, qualquer pessoa com o mínimo de bom senso, por menos que você não entenda de direito, que você não entenda de alcoolemia, que você não seja da área médica, todo mundo sabe do problemão que nós temos no trânsito brasileiro, da violência trazida pelo álcool. No condutor, em absoluto. Às vezes no pedestre também, né? Que está alcoolizado também é um problema. Então é necessário que se faça algo. E esses questionamentos são profundamente importantes, porque nós precisamos de uma legislação, de uma regra e de uma aplicação e até a punição, porque também não adianta depois chegar lá na frente, ou como um caso que
você deve conhecer, que nós tivemos aqui, né? Virou uma referência. Demorar 9 anos para ir para um júri popular, aí uma coisa que poderia ter sido resolvido lá atrás, mas lá atrás mesmo, né? Então nós precisamos de uma evolução nesse sentido e passa, obviamente, pela área do direito, que nesses casos tem uma importância, uma baita responsabilidade. Ainda bem que tem profissionais como tu que tens se dedicado a destrinchar, né? Colocar a cabeça ali e trazer luzes, né? Tomara que a gente chegue num momento aí que tenhamos histórias como essas como parte do passado, né? Houve uma época que no Brasil nós éramos complicados. Houve uma época se matava e se morria demais. À toa, né? Que um dia a gente consiga não contabilizar números, né? E sim vidas salvas. Alexandre, fica aqui o convite, fica o espaço do portal aberto, né? Os teus artigos, o que tu escreve será muito bem-vindo. Nós fazemos questão de dar voz e espaço para quem tem conteúdo, quem tem o que dizer, né? E você que gostou do que viu aqui no Sala de Visitas de hoje, né? Deixe o seu elogio ou as suas Inclusive a crítica, críticas. viu? A crítica é sempre construtiva. Não, e é mesmo. Mas isso tem que ser fundamentada, hein? Vamos lá. não vai querer encarar assim. Né? Essa aí, só defende infrator. Não, por favor. O objetivo, obviamente, é a gente ter essa evolução para termos um trânsito mais humanizado, mais seguro, sem dúvida. Muitíssimo obrigado pela tua presença. Eu que agradeço, Celso. Foi um prazer recebê-lo. Para os nossos telespectadores aqui do portal, aguarde o próximo Sala de Visitas. Fique atento à programação do portal. Tchau!